Desde que chegou ao Botafogo, Igor Jesus se tornou um dos principais atacantes do futebol brasileiro, com um desempenho que o credenciou a estar na seleção de Dorival Júnior na última data FIFA. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais as principais qualidades do centroavante do Glorioso e como ele se difere dos demais camisas 9 do Brasileirão. Iniciando a análise então, pessoal, é muito importante começar destacando que o Igor Jesus é um atacante que explora muito bem o espaço nas costas da defesa adversária, muito pela sua velocidade, mas também pela leitura do espaço. E eu queria começar destacando justamente essa combinação, que é a capacidade de ler o espaço junto da capacidade de explosão em espaço curto para vencer esses marcadores, tendo também um bom time para não se colocar em impedimento. Então o Igor Jesus vai conseguir ter essas vitórias pessoais em velocidade e muitas das vezes vai reter marcadores com ele. Por quê? O Igor Jesus, por ter essas características, é um jogador que vai afundar a linha de defesa adversária. E assim vai fazer o Botafogo ganhar metros no campo e também gerar espaços para ataque. Mas é lógico, esses movimentos, principalmente para a linha de fundo, são para originar de fato uma finalização, né? E justamente é o movimento carro-chefe do Igor como atacante. É um jogador que explora muito bem esse desmarque de ruptura e a gente vai ver isso ocasionando gols, seja a partir de uma transição ofensiva, né, um contra-ataque, como nesse caso contra o Fortaleza, mas também em organização ofensiva do Botafogo, em que o Igor vai explorar muito esse espaço aqui, ó, o espaço entre dois defensores a partir de um passe vertical e, como eu disse anteriormente, um bom time, um bom desmarque de ruptura e uma boa ultrapassagem para conseguir chegar inteiro e finalizar a gol. Outra situação que se repete muito são esses lançamentos, a partir do Alexander Barbosa, que é o zagueiro mais atuante nesse sentido, buscando o Igor Jesus muitas vezes em diagonal para pegar essa bola e fazer um belo gol como esse, ou então um dos meio-campistas, nesse caso o Marlon Freitas vai buscar o Igor Jesus justamente naquele espaço que eu vinha falando, o espaço entre os defensores, e o Igor faz esse movimento em direção ao gol. Aqui a gente começa a ver a presença diária do Igor Jesus, e aqui é um movimento interessante, como o Igor vai dar alguns passinhos para trás, para gerar um bom espaço, tirar a referência do zagueiro e receber esse passe do Savarino e marcar o gol. Aqui a gente vê um pouco na movimentação do atacante que tem presença diária, que é o atacante que vai fazer o movimento de afundar, e aí a partir da finalização ele está muito próximo do gol e quase que com um raio absoluto para finalizar a jogada muitas das vezes. Primeiro gol do Igor pela seleção, que é o Igor dá o espaço do zagueiro, ou seja, tira a referência do zagueiro. Como é um atacante de muita explosão, favorece muito antecipar e atacar a bola nesse sentido para fazer o gol de cabeça. Falando de cabeceio, o Igor continua explorando muito bem esse espaço entre os zagueiros. Ainda que não seja um fundamento que o Igor Jesus faça com tanta excelência, né, que já que ele perde algumas boas chances de cabeça aí, ele tem movimentos muito bons para se colocar em condição de boa finalização, como a gente vem assistindo por aqui. E o Botafogo é um time que cria muito pelos lados. Então agora a gente vai ver dois lances em que o Igor faz o movimento certinho e acaba originando o gol, porque ele cabeceia, os goleiros vão defender e no rebote o mesmo jogador vai fazer o gol, que é o Carlos Alberto, nessas duas situações. Mas aprimorando esse fundamento, o Igor Jesus tende a fazer ainda mais gols e ser ainda mais letal. Aqui a gente começa a falar do Igor Jesus como um jogador que vai muitas vezes temporizar e ser o desafogo do Botafogo nessas situações de necessidade de ganhar metros do campo e de fato desafogar o time, né? E aí seja, lógico, nessas bolas longas, mas também, ó, a gente vai ver uma situação em que o Igor vai vir buscar a bola bem baixinho, ó, dando um bom espaço, tirando a referência do zagueiro, para iniciar um ataque um pouco mais agudo a partir desse um toque como pivô. Você vê, ele tá de costas, vai dar um toque apenas na bola e vai clarear todo um cenário para o Botafogo atacar. E isso é muito importante, o pivô ter essa capacidade de uma visão panorâmica de fato do campo. E olha como a partir desses movimentos o Igor abre espaço. Olha como é que tá um jogador livre aqui, a partir do zagueiro acompanhando o Igor Jesus nessa descida de linha. E isso pela seleção também. O Igor é muito móvel, né? Tem essa mobilidade, então muitas vezes ele vai buscar essa bola pelo lado do campo e vai dar esse tipo de opção. Aqui a gente vai ver bem no cantinho do vídeo o Igor fazendo um movimento interessante para justamente criar o próprio espaço e receber essa bola em condição de gerar aquele tipo de jogo que eu vinha falando, né? Que é o gato e ele vai conseguir receber a bola. Aqui a gente começa a ver já a imposição física do Igor e a resistência aos contatos, aos duelos dos marcadores adversários. E isso é uma grande virtude também, o que tem feito o Igor ser cada vez mais completo como centroavante de fato.
justamente aguentar esse contato, além de todas as qualidades ofensivas que ele tem de ataque ao espaço e finalização, que vão preenchendo de fato requisitos que um atacante de elite hoje, um atacante de líder do Campeonato Brasileiro, precisa ter realmente. E a gente vê que a partir dessas paredes ele gera muito jogo também. Olha como é que o Botafogo consegue ganhar campo com rapidez e ganhar metros para justamente criar chances, né? O Igor faz muito bem esse pivô e o Botafogo tende a se aproveitar muito disso na competição, seja com passe ou para finalização.